Você está querendo emagrecer, não está conseguindo, está tomando medicamento, está usando as famosas canetinhas e tem o efeito sanfona, vai e volta? Fica comigo que eu vou te mostrar uma coisa bem bacana. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer de novo um mestre nessa área de obesidade na parte cirúrgica, Dr. Wilson Canteiro, o mestre das cirurgias bariátricas de Campo Grande. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer imenso estar de volta no seu programa. Adoro vir aqui para a gente conversar, porque a gente sabe que é uma conversa de alto nível, de quem também é professor, e isso acaba gerando uma conversa bastante agradável. Não, eu fico feliz. E vou te falar por que eu te trouxe aqui hoje. Como sempre, a obesidade está em alta e em controvérsia. Sim. Né? As questões hoje, eu vejo as canetinhas, os medicamentos, e eu sou prova disso, eu vi como é que isso realmente funciona e como que é a questão de dar certo ou não dar certo. É você que trabalha muito com essa parte cirúrgica e domina isso como ninguém. E depois eu vou trazer uma novidade, curte e compartilha, porque depois do intervalo tem uma novidade para quem quer fazer a cirurgia de um modo bem mais tecnológico do que já é. Deixa eu te fazer uma pergunta, como que está essa questão dos usos dos medicamentos? Porque os pacientes lá que estão tratando contigo já passaram por isso e de repente não deu resultado? Como que foi? Então, assim, Plácido, o que a gente vê hoje no mundo todo, né? A obesidade hoje é a maior pandemia que nós temos no mundo, né? Até países que não tinham obesidade estão começando a conviver com isso devido ao erro alimentar, essa tecnologia nova dos fast food, e isso faz com que as pessoas não saiam mais de casa, não façam mais atividade física, e é uma incoerência, né? Porque a cada esquina você tem uma academia, né? Campo Grande, por exemplo, tem academias de vários tipos, várias qualidades, 24 horas, e aí você olha a população e a população está ficando obesa. E não é só aqui, não, o mundo todo está assim. Acontece que, paralelamente a isso, óbvio que as Big Techs, elas cada vez mais lançam medicações no mercado. Aqui no Brasil ainda não tem nem a metade do que, por exemplo, nos Estados Unidos está sendo lançado em termos dessas medicações. E todas visando o emagrecimento do paciente. Acontece que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, para as pessoas entenderem, a obesidade não tem cura, ela tem controle clínico, como o diabetes, a hipertensão e por aí vai. Como o álcool, né? O álcool, a droga. Exatamente. Então, o que acontece? Esse número de tratamentos que a gente vê no mercado, ele acaba não sendo acessível para todo mundo, porque custa caro. A tecnologia, claro, cada vez que você lança uma medicação no mercado, essa medicação passou por uma investigação, por pesquisa, e isso custa muito dinheiro. E quando ela vem para o mercado, obviamente que isso vai ser repassado para o consumidor. Então isso faz com que a população não tenha acesso a essa medicação de uma maneira geral, né? Vale lembrar que 70% da população brasileira não tem acesso à medicina privada. Então daí você tira uma conclusão, no sistema público você não encontra essas medicações. Elas são extremamente caras para o serviço público tê-la no seu arsenal. E isso traz um inconveniente, né? Porque frustra muito o paciente, porque ele começa um tratamento desse e aí depois ele não tem perna financeira para poder fazer o tratamento a longo prazo. E a gente sabe que essas drogas, elas passam de 50 dias de tratamento, 2 meses, 3 meses, 4 meses, para poder você chegar num peso ideal. Né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que precisa perder 40 quilos, ela não vai perder 40 quilos em 6 meses. Isso é utópico, ela não vai conseguir. Nem a cirurgia você consegue tanta perda de peso num curto espaço de tempo. Você tem um planejamento de perda de peso desses pacientes, mas acaba a cirurgia sendo muito mais eficaz do que o tratamento clínico, nesse sentido de você fazer o paciente ser mais ligado ao seu tratamento, né? Porque você tem uma ferramenta que faz ele emagrecer de maneira mais rápida. Mas tem uma outra questão que eu coloco aqui, que eu vou te perguntar, porque assim,
tem isso que você falou, e mesmo aquele que não está dentro dos 70%, está dentro dos 30%. Como a gente comentou até na outra entrevista, dependendo como você trata o alimento, ele acaba sendo como uma droga. Sim. Então a pessoa fica... Eu lembro que a gente comentou uma vez, e eu lembro disso há 20 anos atrás, do tal do xenical. Uhum. Então o cara comia, tomava o xenical e achava que não ia absorver gordura e teve os efeitos colaterais. Então, muitas das vezes, para fazer um regime, que acaba com essa questão do medicamento é complicado, está ligado aos padrões comportamentais, até familiares. Eu lembro que uma vez na consulta você falando, como é que você faz? A alimentação está ligada à reunião familiar, ao convívio, a tudo isso, e a congratulações, amizades, o convívio social. Exatamente. Entendeu? É o que nos une como sociedade, né? O principal união é a comida. Né? Isso já são dos primórdios, desde da pré-história. As pessoas, os primeiros humanos na Terra, eles se juntavam para comer. Né? Então, o que mudou isso? Aonde que nós perdemos o caminho? Foi no momento da industrialização do mundo. Né? Quando começou a era da industrialização na Inglaterra, a comida ela se tornou mais acessível à população. Até porque a população, a maior parte dela, vivia no meio rural. Então, o acesso à comida do meio rural ele era mais complicado. Né? Você tinha que plantar, você tinha que criar o animal para poder comer. Quando essa população veio para a cidade grande, né, que os empregos começaram a aparecer na industrialização, a comida se tornou mais abundante, ela se tornou mais farta, e aí o acesso ficou mais fácil. Então, quanto mais acesso à comida você tem, mais você corre o risco do descontrole alimentar. Porque nesse bojo você acaba encontrando uma série de alimentos que não são ideais para o seu dia a dia. Eles não fazem falta para a gente sobreviver, mas eles têm, e eles são feitos, e a indústria sabe disso, eles são agregados substância nesses alimentos que é para fazer você gostar de comer, para você ir atrás desse alimento. Né? O exemplo dos refrigerantes, por exemplo, ele tem aditivos que fazem com que você vá atrás desse refrigerante, você tem a necessidade de tomar. Nós podemos viver sem refrigerante? Tranquilamente, não tem nada no refrigerante de nutricional, né? Como um exemplo. E por aí a gente vai, nas bebidas calóricas de uma maneira geral, né? O açaí recheado com isso, recheado com leite condensado, recheado com doce de leite. Então, assim, são bombas calóricas que a gente acaba consumindo e contribuindo para a obesidade. Tudo para ter o prazer, né? Tudo é um prazer, porque o açúcar, né? O açúcar ele dá um grande prazer no nosso cérebro. Né? O açúcar se equivale à cocaína, os mesmos centros de receptores no cérebro, eles fazem a gente ter prazer pela droga ilícita, né? Como também pelo açúcar. Então não precisa, quando você fala, é um drogado, mas drogado do quê? Na droga ilícita ou da droga lícita? Acaba sendo uma droga lícita, né? Porque assim, hoje você vai num fast food, você vai num restaurante, está aberto, você não vai cheirar cocaína na rua. Não. Mas é para ter prazer. Algumas pessoas hoje só têm prazer comendo. A gente, até falar nisso, depois eu quero conversar, você estava com o Dr. Nau, né? Estava com o Dr. Nau, e eu assisto muito o programa dele de sexta-feira, e ele vê lá que todas aquelas pessoas naquele estado mórbido, era tudo por prazer. Exatamente. Fica naquela cama, é o único prazer que tem a comida. Isso. E assim, ela acaba sendo uma bengala, por assim dizer, para as pessoas. Então, se você está triste, você come. Se você está alegre, você come. Se você está com uma dependência emocional muito grande, você come. Então, de todas as maneiras, você recorre à comida para você satisfazer uma necessidade que muitas vezes é uma necessidade médica, ou seja, de tratamento médico. E você não procura um médico porque você acha que você tem controle sobre aquilo. E, na verdade, você faz horas que você perdeu o controle sobre a sua vida alimentar. E aí, essa é uma vantagem que eu enxergo, porque eu vi vários casos desses, da cirurgia. Por quê? Você pode estar com aqui, só que bloqueia aqui não tem como entrar, né? Exatamente. Você tem o princípio do tratamento clínico das novas drogas, elas mimetizar os hormônios intestinais, o que as cirurgias fazem
quando você faz o procedimento cirúrgico, faz o desvio intestinal, principalmente as cirurgias que fazem desvio intestinal, elas estimulam mais a produção dos hormônios intestinais, principalmente do GLP-1, que é o similar de uma das canetinhas que tem no mercado, né? A mesma droga que tem na caneta é similar ao hormônio que nós produzimos no nosso intestino. Então, só que a gente não paga por isso, né? Então, quando você faz a cirurgia, você estimula a produção elevada desses hormônios e faz com que o paciente tenha saciedade e não vá atrás de comida. Hoje a gente até foge um pouquinho dessa situação de eu vou limitar o paciente a comer. A ideia da cirurgia não é criar uma barreira, nunca mais você vai poder comer isso, aquilo. Não, você vai ter controle sobre o volume de que você vai comer. Isso. Né? Então, se eu gosto vamos supor, se eu gosto de comer um brigadeiro, em vez de eu comer uma bacia de brigadeiro, eu vou comer 2 brigadeiros. Se eu comer 3, eu vou passar mal. Você não vai se abster. Entendeu? Você não vai se abster, você vai ter controle sobre isso. Agora, quando você faz o tratamento clínico, e aí é a minha grande crítica, porque assim, hoje as drogas, elas não têm, o receituário é simples. Ou seja, basta eu chegar na farmácia, comprar esse remédio e ir para casa. Eu não preciso ir no médico, não preciso ir no endócrino ou no clínico para que ele me prescreva essa droga de uso correto. Eu vou lá na farmácia, entro no YouTube, qualquer plataforma, vejo lá como é que tomo o remédio e começo a tomar. Isso tem trazido vários problemas. O mais comum deles, a droga, o Ozempic, por exemplo, ele está em falta no mercado mundial. Porque as pessoas que não têm necessidade de utilizar a droga por simples vaidade, coisa que na cirurgia bariátrica a gente não faz por vaidade, a gente faz por necessidade. Então, o que acontece? Esse paciente vai para tomar essas medicações. O uso descontrolado, com erro de dosagem, com riscos da droga. Nenhuma droga é isenta de risco. Então, quando você toma uma medicação, ela tem um risco. Tudo tem risco. Né? Então, assim, você começa a tomar essas medicações por conta própria, aumenta a dosagem por conta própria, você corre o risco de ter pancreatite. Saiu um trabalho recente agora dizendo que essas drogas podem levar à cegueira. Né? Então, assim, precisa da presença de um médico, de um clínico, da endocrinologista, para que você tenha o uso perfeito da medicação, para ela ter efeito. Entendi. Senão gera a frustração. Você toma por um período, porque financeiramente ela é muito cara, ou você para porque você começa a não ver resultados. Entendeu? E aí, diferentemente da cirurgia, você come a quantidade que você quiser. E é aquele efeito sanfona. Fica comigo, que ainda tem coisa bacana, a gente deixou para outra parte os vídeos e também debater o que alguns famosos falaram sobre a cirurgia bariátrica, entendeu por que eles falaram isso. Mas agora é o seguinte, a gente está encerrando aqui no Instagram, mas tem um link do YouTube, vai para o YouTube, porque essa entrevista vale a pena você guardar, vale a pena você salvar, curtir e compartilhar, porque você pode se ajudar e ajudar outras pessoas. Continua comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Canteiro, então a gente está falando disso aqui, mas, por exemplo, como eu comentei ali antes do intervalo, alguns, como o Leandro Hassum ou o Matheus Ceará, entre aspas, diz que se arrependeu. É fácil falar depois que emagreceu também, né? Sim. Depois que melhorou a saúde, é fácil falar, mas por quê? Perdeu o prazer. Mas eu acompanhei alguns bariátricos que fizeram corretamente o pós. E muita coisa acho que está ligada a isso, né? Não tratou a parte do prazer, né? Exatamente. Existe uma situação muito diferente. Às vezes o paciente, a maneira como ele é tratado, ele é acompanhado, é que faz a diferença. Muitas vezes você faz a cirurgia bariátrica, nunca mais aparece no seu médico, não faz os controles clínicos, aí as coisas começam a dar errado. Não vai no psicólogo. Não vai no psicólogo, não faz uma terapia, não cuida da sua sanidade mental, porque eu sempre brinco no consultório.
os boletos vão continuar chegando. Não é porque você ficou magra, ficou bonito, começou a ir para academia, ganhou massa muscular, ficou bombado, coisa parecida, que os boletos vão parar de chegar em casa. Os problemas emocionais vão continuar, os problemas familiares, todos nós passamos por essa situação. Então, esse controle emocional é que faz a diferença do paciente ter sucesso ou não, tanto na cirurgia como no tratamento clínico. Não é uma poção mágica, né? De jeito nenhum. De jeito, não existe a tal da bala de prata. Não existe. Se alguém chega para você, Plácido, e diz que este tratamento é o melhor que existe para a obesidade, ele está contando uma mentira. Porque não existe o melhor. Existe você saber escolher naquele momento qual o melhor tratamento para você fazer. Então, é como se fosse uma escala. Você sai do tratamento clínico, não deu certo. Segundo tratamento clínico, não deu certo. Chega um ponto que você vê que aquele tratamento não é o ideal para você. E aí o tratamento cirúrgico passa a ser uma grande opção. Né? A gente vê no NAU, lá no jornal, casos, claro que são casos bem mais avançados, mas em resumo é isso aí que você está falando. As pessoas tentaram e depois chegaram naquela morbidade dentro da cama, né? Exatamente. E aquilo ali, por isso a cirurgia antigamente era chamada de a obesidade mórbida, né? Porque esses pacientes, quando chegam naquele tamanho de peso, eles têm uma chance de morte muito grande, muito elevada, muito acima do que a população normal. Né? E vale lembrar, Plácido, que esses pacientes, quando a obesidade ela começa, ela arrasta um monte de doenças junto com ela. Então, o diabetes, que é o principal elemento que a gente pega o paciente obeso, né? Mais de 80% dos pacientes diabéticos têm um certo grau de obesidade. Tá? Então, esses pacientes carregam a esteatose hepática, que pode chegar a uma gravidade, a chegar a esteatohepatite, a cirrose, doenças ortopédicas que podem levar o paciente para uma cadeira de rodas, hipertensão arterial, um AVC, um infarto. Então, tudo isso é desencadeado por uma doença que começou lá atrás, chamada obesidade. Então, se não for tratado dessa maneira, ela vai trazer consequências. Presta atenção, hein? Às vezes você está indo nesse caminho e não está prestando atenção. Olha o tanto de coisa aqui que ele falou. E aproveitando isso, porque se deixar a gente fica até amanhã aqui. Fica. Eu acompanho você já há muito tempo e eu vi agora que você está trazendo uma novidade, que é a robótica para essas cirurgias. Então ela é mais tecnológica e muito menos invasiva agora, né, com a robótica, né? Você já fez esse treinamento que você estava fazendo? Isso, eu passei 3 meses em São Paulo fazendo o treinamento, né, teórico e prático, e realmente a robótica ela tem um diferencial. Hoje nós temos o hospital Cacemes, ele trouxe a robótica para Campo Grande, acredito que agora no mês de outubro deve começar a funcionar. E daí a gente vai começar a entrar nesse mundo da robótica. É um mundo encantador, é um mundo diferente. Não que isso vai fazer a cirurgia laparoscópica desaparecer. Você tem uma ferramenta a mais que vai modificar a sua forma de operar. Né? A gente brinca que a grande vantagem da robótica é que você pode ficar idoso e você vai continuar operando, né? Porque você não precisa ficar mais em pé do lado do paciente. Você vai estar sentado dentro de uma máquina que você vai fazer todo o procedimento cirúrgico. Então, isso realmente, para Campo Grande, é muito importante. Várias capitais no país já estão com a robótica. A gente demorou um pouquinho, né? Eu acho que já devia ter. Cuiabá, por exemplo, que é o nosso vizinho aqui, já tem dois equipamentos de robô dentro dos hospitais. E isso faz com que a gente possa fazer um diferencial na vida do paciente, né? Então a gente pode ver pelas imagens... Ali é um robô, né? É o robô, ele trabalhando, né? Você vê que ao lado do robô fica somente o auxiliar, o cirurgião está num console, que a gente vai ver depois como é que é esse console, e dali ali é um procedimento para correção de hérnias, né? De parede abdominal. Isso é uma coisa fantástica. A robótica realmente vai parametrizar a correção dessas hérnias de parede abdominal de maneira muito mais eficaz do que a maneira que a gente faz. Sem precisar abrir, né?
as hérnias de parede abdominal, às vezes pela videolaparoscopia, pela técnica de laparoscopia, fica mais difícil de você corrigir. O robô, ele te dá essa vantagem grande de você corrigir somente através de punções. E essa aí, o que é essa? Isso é uma preparação de uma cirurgia robótica. Ali estão os portais, são praticamente as punções que a gente chama de portais, elas são praticamente iguais à da bariátrica, da videolaparoscopia. Né? E aí o auxiliar ali vai colocando as pinças, ele fica ao lado do paciente, colocando as pinças e tirando conforme a necessidade do cirurgião. Ele vai trabalhando dentro da cavidade. É uma coisa interessante, dentro da sala de cirurgia, são mais de 6 monitores. De qualquer ângulo que você ficar dentro da sala, você vê a cirurgia. Aqui mostrando um mais recente robô lançado no mercado. Esse robô, que é da Vinci, ele já vem com a tecnologia de você ter a sensibilidade para operar. Sério? Que é uma coisa da robótica, dos modelos anteriores. Você opera, mas você não tem a sensibilidade para o tato para operar. Então você tem que ter um treinamento bem específico para poder operar. Já esse robô, que é um lançamento, ele foi agora em San Diego, que a gente viu essa máquina, o lançamento agora em 2024, ele já traz essa tecnologia de você sentir o tato. Qual é o custo de uma máquina dessa hoje? Em torno mais ou menos de um novo agora, em torno de 6 milhões de dólares mais ou menos. Por isso que demorou para vir para cá. É verdade. O que veio para Campo Grande agora, ele é um pouquinho mais barato, que é uma tecnologia anterior a essa. Essa é lançamento ainda. Aqui, é um vídeo aí, né? Isso aqui é um vídeo fazendo um bypass, uma cirurgia bariátrica. Então ali ele está com o grampeador cortando, fazendo o paute gástrico, ou seja, fazendo a bolsinha gástrica. Então, olha lá, quando ele tira, o grampeador sai dali, você já vê que sai tudo já grampeado. O grampeador é muito similar ao que a gente usa na videolaparoscopia, que você pode ter o auxiliar fazendo esse serviço, que chama robótica assistida, ou você pode ter a robótica full, ou seja, você usa o grampeador do próprio robô. Né? Então, dependendo da situação, você vai utilizar um ou outro. Isso aqui é uma correção de uma diástase de parede abdominal, então aquele afastamento dos retos abdominais. Então o robô, ele faz essa correção. Isso você está por baixo da musculatura. Aqui é interessante que aquela imagem ali, Plácida, está invertida. Isso aí é o teto. O robô inverte... Ele passa por baixo? Não, ele inverte a imagem para você ter a sensação que você está operando o chão da parede abdominal. Na verdade, você está operando... Você está vendo por onde você está enfiando a agulha por baixo. Isso. Na verdade, o real lá dentro da cavidade, ele está suturando pelo teto. Puxa, entendeu? Então, é fantástico. A diástase de reto abdominal, isso aí vai trazer assim um outro patamar, porque a gente não conseguia corrigir aí. Aí o console... na hora do treinamento, né, a gente sentado, e você vai dentro, você vê que é uma condição anatômica, ergonômica, você fica sentado na cadeira, né, ali não aparece, mas eu estou sem sapato, que você fica sem sapato, só de meia. Então você não aposenta, não? Não, pois eu não sei quando é que eu vou aposentar. E aí você vê que os braços vão descansando. E o aumento, né, que aumento de imagem. O aumento de imagem é fantástico, você vê que as tesouras, elas fazem curva, né? A ponta do robô, das pinças, elas imitam as nossas mãos. Então ela faz o 360 graus e imita as nossas pinças do polegar com o indicador. E ali você está vendo uma nova correção também, é uma correção de diástase também, né? Você vê que a tesoura ela é uma elétrica, então ela vai queimando e vai soltando toda. Você vê que a imagem ela é muito interessante, né? Você vê que para baixo da gordurinha ali tá as alças intestinais, ele não penetra na cavidade abdominal. Aquilo ali você está trabalhando por cima do peritônio, ou seja, fora da cavidade abdominal. Quer dizer, para a pessoa que está assistindo, muito menos invasiva, menos risco de qualquer tipo de infecção, uma melhora no pós-operatório. Com certeza, não tenho dúvida disso. Né? Tem uma recuperação muito mais rápida. Você vê, uma cirurgia dessa como a de diástase, se a gente fosse fazer convencional, teria que fazer um corte na barriga, porque não dá para fazer pela videolaparoscopia, fica muito difícil, porque você imagina que a gente vai operar no teto, então você não tem como ficar vendo as câmeras da videolaparoscopia, elas não conseguem dar uma imagem completa do teto,
né? Enquanto que no robô, além dele facilitar essa sutura, você inverte a imagem, o teto vira o chão. Então, para o nosso cérebro, o robô engana o nosso cérebro. Você sutura tão bem o chão do que você está fazendo. Na verdade, você está fazendo isso. Você está suturando em cima. Que bacana. É uma coisa muito... Além de, assim, várias tecnologias, você agrega ao computador várias situações. Por exemplo, esse modelo novo agora, ele tem uma régua digitalizada, que você entra na cavidade, você mede a distância que você quer colocar, por exemplo, uma tela, você quer ver a distância de um órgão para outro, você marca num ponto e você leva ao outro, você tem a distância, ele te dá em centímetros essa distância. Então, assim, é uma tecnologia que veio para ficar. E ela vai cada vez mais, aquilo que a gente discutiu do custo, o custo ainda é alto de aquisição, mas com o passar do tempo esse custo vai se diluindo. Né? Até porque tem outras marcas entrando no mercado, né? O Da Vinci, ele é uma marca bem consolidada, é o melhor do mercado, mas com certeza a concorrência vai correr atrás e tentar fazer também ótimos robôs. Né? Quem ganha com isso é a população, nós que somos cirurgiões, porque realmente a vida do cirurgião, e você também passa por isso, né? Todo cirurgião, não importa a especialidade, mas nós sofremos, nosso esqueleto sofre com o passar dos anos, a visão, né? Você começa a arrumar lesões de ombro, cotovelo, punho, pelo desgaste do tempo de cirurgia. Então a robótica, ela joga você em outro patamar, você senta no console e você trabalha com as suas mãos, os cotovelos apoiados, tranquilo, descalço, entendeu? Sentado ali, você tem dentro do console tem um microfone para você falar com a sua equipe que está dentro da sala, você não precisa gritar, não precisa tirar os olhos da máquina para falar com a turma, né? Você simplesmente vai sentar ali e vai fazer o seu procedimento. Olha, agora vai ter aqui, já tem aqui, e eu vi aqui a promessa de outros hospitais também, já está chegando. Sim. O Proncor falou, a Unimed parece que também falou, então acho que Campo Grande vai ficar bem servido. Vai ficar bem servido. A nossa população merece, eu acho que toda tecnologia ela é bem-vinda, né? Não precisa, daqui a pouco não vai precisar mais as pessoas pegar um avião e ir para São Paulo fazer robótica, porque aqui não tem. Né? O que tem acontecido muito, principalmente na área da urologia, né? Que é uma das melhores cirurgias já para se fazer para a próstata, é a robótica, realmente é imbatível, é a melhor cirurgia para as cirurgias de pelve, principalmente. Né? E tira os riscos de impotência, de tudo. Não, é uma cirurgia diferenciada. Né? E nós estamos trabalhando para isso. Né? Então, fizemos já o treinamento, agora a gente vai começar a fazer a programação para a gente estrear na robótica também. Que bom. A gente está chegando ao fim, mas olha, gostaria até de continuar mais, mas a gente tem a limitação de tempo. Mas eu quero te agradecer de coração mesmo por você ter aceitado o convite. Muito vou falar que está à disposição. E na hora que começar aqui, aquilo que a gente falou da outra vez, a gente tem que, de repente, fazer um programa lá filmando. Com certeza, será um imenso prazer. Porque as pessoas terem essa noção, desmistificar isso. Né? Eu posso falar que eu senti isso na pele, não operei em mim, não, mas muitos da família operaram, o Canteiro foi um dos que operaram pra gente, e realmente é algo espetacular quando bem feito, bem acompanhado, a transformação de vida que faz a questão de resolver a obesidade com a cirurgia bariátrica. Estando bem orientado, bem feito como você faz, eu tenho certeza que a qualidade de vida da pessoa e as taxas de sobrevida, porque na verdade você... Sim. Está resolvendo isso. Isso é uma coisa muito importante que a cirurgia devolve para esse paciente essa qualidade de vida. Eu sempre vejo, nós temos um movimento cirúrgico muito mais de mulheres do que de homens, né? 70% do que a gente faz cirurgia bariátrica são das mulheres. E você fica muito emocionado de ver elas voltarem depois de um tempo magras, fazendo academia, um novo tipo de alimentação, e é interessante que isso muda na família inteira, né? Todo mundo começa a emagrecer, né? Todo mundo é no ritmo da paciente, porque ela está operada. Que vai dando qualidade, né? Vai dando qualidade, some o refrigerante da mesa, as crianças
passam a comer de maneira melhor, que é outra coisa que a gente tem nos preocupado demais, é a obesidade infantil cada vez maior, né? E isso vai impactar na saúde como um todo. Nós temos que pensar, quando a gente fala de uma doença, ela impacta no sistema público, no sistema privado, ela custa dinheiro. É o paciente que vai para o pronto-socorro com diabetes compensada, infartado, com trombose, com embolia, ou seja, uma série de complicações desencadeadas pela obesidade. Verdade. Então, quando a gente deixa uma criança obesa, a gente está plantando um obeso na fase adulta. Verdade. Está vendo só? Mesmo a gente não consegue parar, porque a conversa é muito boa e é um mal que está assolando hoje. As pessoas... Total. Eu concordo, eu sou contra a droga, contra isso, mas uma das coisas que está crescendo não se dá conta, mas por quê? Porque a indústria está por trás, financeiramente. A indústria está por trás, né? Então é aceito. A sociedade aceita o obeso, né? Aceita. Inclusive, entendeu? Hoje nós temos pessoas deturpando a doença, né? Dizendo, meu corpo, minhas regras, fico do jeito que eu quero. Mas a questão não é essa, a questão não é ninguém quer interferir na vida do outro. Mas a partir do momento que você cria uma doença que vai interferir, vai impactar sobre o sistema de saúde, aí é um problema de todo mundo. Com certeza. Aí é um problema de todo mundo. Com certeza. E impacta, hein? Impacta. Muito. É um custo extremamente elevado. Nos Estados Unidos, o segundo maior orçamento, depois do orçamento da saúde, o segundo maior movimentação de dinheiro nos Estados Unidos é livros, dietas, milagres, né? Medicamentos de fórmulas desconhecidas. Né? Então, assim, o movimento, o mercado do emagrecimento é muito grande, né? Só que grande parte disso que está no mercado aí é balela. Não vai trazer o bem-estar para o paciente e vai enganar o paciente, fazer o paciente gastar tufos de dinheiro e sem ele ter uma resposta, uma eficácia no seu tratamento. Eu vou deixar as redes do doutor aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode mandar, porque eu sei que ele tira. Com certeza. Tá? Vai lá. Eu vou falar uma coisa para você. Guarda esse vídeo. Eu peço, mas esse é o principal. Às vezes você está achando isso aqui chato. Ah, não, isso aí não é para mim. É assim, porque às vezes, quando a gente toca na ferida, a gente não gosta. Então, às vezes, você não quer nem saber disso, porque você tem um prazer na sua alimentação. Mas as consequências que vai te levar para o futuro são muito mais catastróficas. E não estou aqui fazendo propaganda para o Dr. Nau, mas quando a gente assiste o programa dele de sexta-feira, a gente vê o que é a pessoa deixar a vida daquele jeito. Exatamente. E aí você fala, isso não vai acontecer, eu sempre tenho controle. É igual aquele cara, não, eu paro de beber quando eu quero, paro de comer quando eu quero. E não é assim. Não é assim. Na prática você não consegue, né? E se as pessoas realmente não se atentarem para essa doença, cada vez mais nós vamos perder gente jovem. Hoje a população jovem está cada vez mais obesa e a gente fica muito entristecido com isso. Sinceridade, eu falo do fundo do coração, não deveria ter uma cirurgia para você emagrecer. Parece um contrassenso que eu estou falando, mas é assim, mas hoje, até o presente momento, é o melhor resultado que a gente tem em termos de tratamento para a obesidade. Isso não estou vendendo peixe aqui, isso está na literatura. Sim. A literatura prova por A mais B que os resultados da cirurgia bariátrica elas são muito mais eficazes que o tratamento clínico em longo prazo. Em longo prazo. Quando você pega a estatística desse tratamento, a eficácia da cirurgia, mesmo que ela tenha fracassos também. A cirurgia, como eu falei, não é a bala de prata. Claro. Vai ter resultados ruins, vai ter paciente que volta a engordar, vai acontecer de tudo. Mas eu falo, o paciente que é obediente, o paciente que faz o seu controle clínico, que volta regularmente para fazer as suas avaliação, os laboratórios, avaliações, essa coisa toda, é o paciente que tem sucesso na cirurgia. Como a gente está tentando terminar e não consegue, vou te falar uma coisa, e aí eu vou jogar isso aqui só para ele concordar sim ou não. Hoje, a gente vê muito mais crianças obesas do que há 10, 15, 20 anos atrás. Então isso já é um alerta para você que está assistindo isso. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo, está certíssimo. Né? Quantas crianças você vê hoje brincando de rolimã, soltando papagaio? Tá tudo aqui, ó. Correndo nos parques, andando de bicicleta. É ínfimo. A gente tem uma geração que está dentro de casa. É uma geração que se comunica entre o pai e a mãe, cada um no seu quarto,
pelo celular. Essas crianças não sabem o que é o carrinho de rolemã. Não sabe. Nós estamos velhos já. Obrigado a você que ficou até aqui. Até semana que vem, hein? Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.